Já tem um bolsominion aí que tá sendo humilhado nos últimos dias, velho. Ele tá tentando de tudo pra se dar bem e não consegue. Eu tô falando aí do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira já começou apanhando feio no carnaval. Apanhando, eu digo, nas redes sociais, não literalmente. Porque ele resolveu criticar a Janja, a primeira-dama. Vamos lembrar. No carnaval tivemos chuvas muito grandes no litoral de São Paulo. Mais de 50 pessoas morreram lá em São Sebastião. E o Lula deixou a sua folga de carnaval e foi a São Paulo cuidar da situação. A Jane já ficou no carnaval, ela é a primeira-dama, ela não tem cargo no governo, e ela foi pular carnaval. Ok, os bolsonaristas ficaram irritados, falando que é um escárnio, como é que a primeira-dama não foi lá ver a situação de São Paulo. Ficou assim, peraí, mas Lula foi, o que a Jane já tem que ir? Por quê? Pois bem, aí o Nicolas Ferreira foi massacrado porque jogaram na cara dele que ele comemorou a redução de verba para chuvas e para desastres ambientais. Ele comemorou e ele foi autor de uma emenda lá em Belo Horizonte também, para tirar verba contra tudo isso. Aí já começou a apanhar. Agora, o Nicolas Ferreira resolveu gravar um vídeo que eu vou te mostrar aqui um trecho, eu não vou te mostrar muito não, que ninguém é obrigado a ver fascista por muito tempo na tela. Ele foi numa estrada lá de Minas Gerais, a BR-367, foi mostrar os buracos lá. E aí ele foi lá com uns... eu falo, o pessoal da extrema-direita é muito bom de marketing, viu? Ele foi lá com uns pedaços lá de madeira, com uma foto do Lula e fazendo comparações. Olha, essa estrada está toda esburacada, enquanto o Lula dá não sei quantos bilhões para a Lei Rouanet, aumentou o imposto da gasolina, faz o L, faz o L. Só tem um problema. A estrada, quem cortou a verba da pavimentação da estrada foi o Bolsonaro. E aí ferrou pro senhor Nicolas Ferreira. Eu vou te mostrar aqui trecho do vídeo dele. E aí, vamos dar risada que deu ruim pro Nicolas Ferreira. É mais uma daquelas, inclusive essa obra da BR-367 é mais uma. Eu fiz um vídeo aqui no ano passado, e fiz um vídeo até no começo desse ano, sobre um escândalo do Bolsonaro que o Lula tá desfazendo, que é o seguinte: o governo Bolsonaro anunciou mais de 10 mil obras, e eles anunciavam as obras, tiravam foto, o Bolsonaro ia lá, fazia discurso, xingava governos anteriores, xingava a oposição, e aí a obra nunca saía do papel. Porque eram obras fake. E aí ele destinava, geralmente, eles empenhavam o valor da obra, mas executavam no máximo 1 ou 2% do valor da obra. E você não via a obra sendo feita, ou seja, roubavam ainda essa parte que eles executavam da obra. Ou seja, imagina uma obra de 100 milhões, o governo vai lá, mas põe no orçamento só 2 milhões para a obra. Aí vai lá o Bolsonaro, vai lá, põe a pedra fundamental, né, a primeira pedra, começa a construção e nunca começa. E na verdade a construção não existe. E aí esses 1 ou 2 milhões somem, alguém rouba. Era isso que faz o governo Bolsonaro, não só em pavimentação de estradas, mas isso existe com escolas, com um monte de coisa. Tanto é que o governo Lula anunciou a retomada de 14 mil obras. Olha, ontem o Lula entregou mais de 1.400 casas do Minha Casa Minha Vida que estavam paralisadas desde o governo Bolsonaro porque ele cortou 99% da verba. Quer dizer, o Bolsonaro vai no lugar anunciar a obra, depois ele corta a verba e não fica pronto nunca. Pra você ver, em 2 meses o Lula conseguiu acabar a obra que o Bolsonaro não fez. Ficou parada há 4 anos no governo Bolsonaro. Gente que já deveria estar morando na casa nova 4 anos atrás, só tá agora. Eu vou mostrar aqui o vídeo do Nicolas, do Nicolas, pra você dar risada. Não vou mostrar tudo, hein? Vamos lá, Nicolas. Ele mostra aqui, ó. Fundão eleitoral, 4,9 bilhões. Vamos lá. Aqui, ó. Tem mais, gente, tem mais. Tem mais, Caetinho, vai lá. Ele contra o deputado aí. Você tem dinheiro pra essa turma, tem que ter dinheiro pra arrumar essa estrada. Esse é o que, Cleitinho? Aí ele põe 1 bilhão pra Lei Rouanet. O empresário que quiser Aí eles arrumar começam. essa estrada aqui tem isento de pagar tributo. É mais que justo. Porque o empresário que usufrui das estradas vai ser um adote bem público. Além de poder recapear, poder usufruir da estrada, colocando placa pra eles aí. Vambora. 628 mil aqui, ó, cerimônia de posse. Pra poder fazer festa tem, mas pra poder consertar a estrada não tem não. Vambora. Vamos lembrar um negócio, os 4,9 bilhões do fundão eleitoral foram aprovados pelo governo Bolsonaro com o Centrão. Lembre-se disso, não é nada do governo Lula. A festa de posse ele compara com isso, vamos lá. Outra coisa importante, ó. Grava aqui. Grava aqui. Porque aí zerou os impostos federal. Agora pegou e voltou a cobrar os impostos federal. O que aconteceu? A gasolina pegou e aumentou. A gasolina aumentou. Então é o seguinte, eu e o Nego está fazendo um requerimento que vai arrecadar bilhões de reais com esse imposto aqui agora aqui. Que possa pegar e recapear essa estrada aqui, a 367, que não vai de Jequitinhonha. Até porque, Lula, eu, como você, o Nego, foi muito bem votado aqui. Tá na hora de olhar pro Vale de Jequitinhonha. Tá na hora. Porque antes de falar que esse aqui já... Tá na hora de olhar pro Vale de Jequitinhonha. Estamos aí num governo que começou faz o quê? 2 meses começou o governo Lula. O Bolsonaro ficou 4 anos.
Aí vamos lá, o Bolsonaro olhou pro Vale do Jequitinhonha? Olhou, vamos lá, aqui tá o Bolsonaro, ó, vamos lá. Com Bolsonaro em Minas, ministro, era o Tarcísio, hein? Anuncia a pavimentação da BR-367 para 2022. Aí tá lá o Bolsonaro, tá lá o ministro, tava lá o governador bandido lá, amigo do Nicola, tá lá, todos os bandidos lá, tá lá até aquele Santini, ó. Santini é aquele que viajava em avião da FAB. Agora para os bolsonaristas é um escândalo viajar em avião da FAB. Mesmo sendo que a viagem em avião da Força Aérea Brasileira, quando o ministro vai para algum lugar, ele já tem a viagem de ida e volta. Quando é a volta, não importa. O avião vai ter que ir e voltar mesmo, você vai voltar hoje, amanhã, não importa muito, o gasto é o mesmo. Uma coisa é um ministro viajar e dar uma esticadinha que já é bem imoral. Outra coisa era que no governo Bolsonaro, a gente que nem era ministro podia viajar para lá, para cá, para o exterior com o avião da Força Aérea Brasileira gratuitamente. Quer dizer, uma viagem de um avião da Força Aérea Brasileira para um cara que nem ministro custa caro. Então é isso aqui que aconteceu no governo Bolsonaro. Aí ele foi lá, eu vou ler a declaração do Bolsonaro no dia. Há muito tempo foi prometida a obra pelos governos do PT e lamentavelmente não chegou aqui. E agora vai chegar em nosso governo. Tenho falado para Tarcísio que é importante concluir, disse Bolsonaro. Aí ele foi lá e também, o vídeo tá muito grande aqui, o vídeo tem mais de 1 hora lá da cerimônia dele, ele também colocou, geralmente quando vai começar uma obra, vem alguém lá, coloca a primeira pedra e dá uma martela, uma marretada lá. Ele também foi lá, fez toda essa palhaçada, anunciou, fez um evento, nas redes sociais dele colocou, tudo mais. Só tem um problema. Tem um problema. Ele fez isso aqui, eu vou até ler aqui qual é a data da matéria. 17 de dezembro de 2020. Foi quando o Bolsonaro foi lá anunciar a obra. Aí, ó, agora a matéria daqui, ó, inclusive o estado de Minas, que tem o estado de São Paulo, né? O Estadão tem o estado de Minas. Vamos lá. Bolsonaro vetou recursos que Nicolas e Cleitinho cobram de Lula para a BR-367. Em junho de 2021, o Bolsonaro vetou 99% dos recursos. Como só 1% dos recursos tinham sido executados, é aquilo daquele escândalo que eu te falei. Anunciavam a obra, essa obra ia custar 157 milhões, a pavimentação dessa rodovia. Anunciaram a obra, aí eles empenham 157 milhões. Empenhar, se você não sabe, você pegar o dinheiro público, tirar do Tesouro Nacional, lá do orçamento, e colocar separado. Separar ali 157 milhões é só para essa obra aqui, hein? Já está separado o dinheiro. Executar é quando cai o Pix. Então, se executasse 157 milhões, cairia o Pix, aí o governo teria ali o dinheiro, teria pago já. Não, executam sempre 1 ou 2% da obra. Ou seja, 157 milhões executaram menos de 3 milhões de reais. É o que acontece. O resto desempenham, ou seja, volta pro caixa do governo. Ah tá, e os outros 98%? Não fazem. Não fazem. Tem escola que o Bolsonaro fez que só tem a parede. Ele ia lá, falava, tô fazendo aqui escola, tô fazendo isso, aquilo. Ele viajava pelo Brasil para fazer campanha sempre, né? Ele ficou 4 anos fazendo campanha. E aí ia lá, só tinha a parede e depois parava a obra. Ficava lá. Pronto. Não é uma escola, só tem a parede, não é escola. Não foi terminada a obra. Por isso que o Lula falou, vamos retomar aí 14 mil obras. Essa BR-367, na época do Lula, não tinha essa buracada toda, não. E eu lembro muito bem que o Lula no PAC, ele tinha incluído quase todas as BRs do Brasil. E aí eu fui pesquisar, peraí, porque essa BR não estava no PAC? É uma das rodovias federais lá de Minas Gerais? Duvido que não tivesse no PAC. Estava. Em 2010 o Lula colocou essa obra no PAC. Porém, o que aconteceu? Esbarrou em corte de verbas. Você talvez não se lembre muito bem, mas durante o governo Dilma, o Lula fez o PAC e a Dilma fez o PAC 2, que era o Programa de Aceleração do Crescimento. Eram muitas obras de infraestrutura no Brasil inteiro. O BRT no Rio de Janeiro. Se você é aí do Rio de Janeiro, você pega o BRT todos os dias, agradeça a Dilma. Senão você não teria o seu transporte para ir para onde você vai de BRT, você teria que pegar o transporte que era antes do governo Dilma. Só um exemplo aí de obra aí do PAC. O que aconteceu foi que a grande mídia e o mercado financeiro começaram a atacar duramente o governo Dilma, assim que ela assumiu, para acabar com as obras do PAC. E aí o que acontecia? Eles faziam de tudo para que as verbas não chegassem. E aí não chegava a verba. Então comecei a ver, não chegou não só para essa BR, outras BRs também tiveram a verba cancelada porque eles não conseguiam fazer. Porque o que a grande mídia... Até hoje eles reclamam. Quando você vê alguém falando, olha, espero que o Lula 3 não seja igual ao governo Dilma. Você já viu esse tipo de comparação? Ou gente falando, espero que o Lula não faça a mesma política da Dilma. Por quê?
Porque uma das políticas da Dilma de geração de empregos era o quê? Era investir muitos bilhões em obras de infraestrutura, porque a Dilma é uma pessoa visionária, ela sabia, quando eu invisto em infraestrutura, primeiro, eu estou investindo em geração de emprego. Tem as pessoas ali fazendo a obra, muitas dessas obras tem asfalto, tem a empresa do asfalto vai ter que contratar mais gente, tem engenharia, aí vai a empresa lá que faz engenharia vai ter que contratar mais gente, aí tem coisa de ferro, aí siderúrgica contrata mais gente, a empresa que faz contratar mais gente, enfim, gera muito emprego direto e indireto. E aí o que acontecia? Segundo o mercado financeiro, aquele era ruim porque endividava o Brasil. Tipo, o Bolsonaro dobrar, triplicar o preço da gasolina e depois zerar o imposto, mantendo os dividendos de 300 bilhões dos acionistas, que são do mercado financeiro, só eles ganham. Aí não tinha problema nenhum. Não. Ao custo de 84 bilhões de reais para os cofres públicos, por ano. Aí não tem problema. A Dilma investir 15 bilhões em geração de emprego e infraestrutura, não é inaceitável. Então não conseguia. Muitas das obras do PAC e do PAC 2, a Dilma não conseguiu fazer porque não deixavam, era isso. E aí, a partir de 2015, aí é que ela não conseguiu fazer mais nada, aí o Congresso Nacional derrubava tudo, aí ficou, a Dilma não conseguiu governar. Então o senhor Nicolas aí e esse outro vereador, Cleiton Azevedo, republicanos, estão aí numa narrativa, mais uma narrativa fake. Eles culpam o Lula por uma coisa que o Bolsonaro não fez. Vamos lembrar, o Bolsonaro não fez PAC nenhum, o Bolsonaro podia simplesmente pegar os 157 milhões e pavimentar a estrada. Não o fez. Eu tenho certeza que o Lula, se não pavimentar a estrada, pelo menos não vai ter essa buraqueira toda. Vai ser muito melhor, porque para ter essa buraqueira toda, é porque a estrada está pelo menos 4 anos completamente abandonada. É isso, abandonada a estrada. Eu fico pasmo dos bolsonaristas terem a cara de pau de ficarem cobrando do Lula coisas que o Bolsonaro não fez, ou no caso, coisas que o Bolsonaro se recusou a fazer. Agora, lembrando uma coisa, o Nicolas falou, tem dinheiro para não sei o quê, tem um trecho do vídeo que ele fala, tem dinheiro do BNDES para emprestar para a Argentina. O BNDES não empresta para outros países, empresta para empresas brasileiras. Que aí se fazem obras em outros países, tem sempre uma condição. A condição é que toda obra, primeiro, toda engenharia é feita por brasileiros. Segundo, que tudo que é usado na obra, se for uma estrada, asfalto, se for uma ponte, cimento, a parte de metal, de aço, tudo mais, vigas de aço e tal, seja tudo feito no Brasil, gerando empregos no Brasil. Inclusive foi assim que o Lula e a Dilma conseguiram fazer o Brasil chegar ao pleno emprego em 2014, que foi a menor taxa de desemprego da história. Para quem não sabe, pleno emprego significa o seguinte, que as pessoas que estão desempregadas, e na época a taxa de desemprego era de menos de 4%, estão desempregadas não porque não conseguem achar emprego, e sim porque os empregos que têm disponíveis não são bons o suficientes para essas pessoas, ou seja, elas querem algo melhor. Então elas estão esperando uma recolocação melhor no mercado de trabalho. Mas se tiver desesperado e quiser emprego, tinha. Isso é que se chama pleno emprego. Ou seja, os 4% de desempregados não tinham emprego porque estavam esperando um emprego melhor. Agora não. Hoje no Brasil, o Bolsonaro mudou a maneira de contar o desemprego. Vamos lembrar. O Bolsonaro deixou o Brasil, pela contagem antiga, com pelo menos 20% de desemprego. Mas hoje, pela contagem nova do Bolsonaro, que até quem vende bolo de pote é considerado empregado, temos 9,5% de desemprego no Brasil. Pela contagem nova, se o Lula fizer o mesmo governo que fez até 2010, ele acaba o governo com desemprego negativo. Vai acabar com 0 de desemprego. Porque, olha, se o Bolsonaro conseguiu 9, o Lula, pela contagem nova, conseguiu muito menos. Aí, olha só. Vamos lembrar. O Nicolas, ele já estava sendo humilhado no começo quando ele atacou a Janja, porque ela não foi, segundo ele, ela, como esposa do presidente, tinha que ter ido lá, tinha que ter acabado com o carnaval dela para ir lá em São Paulo. Mas vamos lembrar, em Belo Horizonte teve chuva, inclusive no ano passado teve chuva, morreu gente lá. Eu lembro que o prefeito Calil, ele queria pegar um empréstimo como o BNDES de 907 milhões para obras para contenção de enchentes e para contenção de deslizamentos em área de risco. Ele precisava, na Câmara de Vereadores, de 28 votos para conseguir isso. Ele conseguiu apenas 27, ficou faltando 1. Aí olha só quem foi lá no dia 16 de março de 2021. Ó. Comemorar. Derrubamos o empréstimo de 1 bilhão que a Prefeitura solicitou para a Câmara. Jamais entregaria esse dinheiro nas mãos de um irresponsável como você, fala para o Calil. A cidade não é sua. Pois bem, um ano depois um monte de gente morreu em Belo Horizonte, e aí você vê, o cara comemora quando uma cidade não consegue verba para isso. Vamos lembrar só uma coisa, lá em São Sebastião onde morreu gente, que ele estava atacando a Janja, depois foram... Eu não fiz mais vídeo sobre isso porque as pessoas
começou a ter muito mais assunto, as pessoas começaram a falar de outros assuntos, mas tem uma coisa, lá em São Sebastião, temos desde 2016 um prefeito bolsominion. Bolsominion. Desde 2016, quando o atual prefeito de São Sebastião assumiu, pararam todas as obras para contenção de enchentes e pararam todos os programas para tirar as pessoas de área de risco. Lembrando, lá atrás no governo Dilma tinha anunciado obras do Minha Casa Minha Vida para a cidade. 900 casas seriam entregues em São Sebastião. Quem seria contemplado? Pessoas que moram em área de risco. Se morreram mais de 60 pessoas, né? Não são 50, mais de 60 pessoas, 900 famílias que moram em áreas de risco estariam já em casas novas. Lembrando, o secretário do Bolsonaro, que era o secom dele, que era o Weingarten, foi lá em São Sebastião, vamos lá, Weingarten lá em São Sebastião. Enquanto eu estiver lá em Brasília, usem a minha posição lá, utilizem os meus contatos. Essa história da habitação, das casas, o Eliseu me endereçou faz uma semana, perto do Réveillon. Eu liguei para o presidente da Caixa Econômica para saber se era verdade, se o governo federal estava envolvido nisso. O presidente da Caixa não estava nem sabendo. Depois ele fala, o discurso do Weingarten tem uns 4, 5 minutos, não vou mostrar tudo, que ninguém é obrigado a ter bandido falar. Mas ele foi lá e evitou a construção e as pessoas morreram. Aí o Nicolas Ferreira culpando a Janja. O problema do Nicolas é o seguinte, é que as pessoas sabem disso, aí você vai nos comentários da publicação dele, só tem gente xingando o Nicolas. A coisa tá ruim. Esse pessoal faz do mau caratismo a sua maneira de ganhar vida. É isso que faz. O Nicolas... Quem era Nicolas Ferreira uns anos atrás? Era um cara qualquer. Hoje ele é um cara que ganha um salário de deputado, tem viagem aí, tudo pago com dinheiro público, e que usa aí das fake news e do mau caratismo para que uma legião de estúpidos continuem votando nele para ele manter as mamatas. E assim que ele tiver acesso a roubar muito dinheiro público, não tenha dúvida de que é isso que ele fará. Por quê? Por estatística, você vê que todos os bolsonaristas que tiveram acesso o fizeram e roubaram muito. Então, por estatística, tem uma chance aí muito grande que ele faça o mesmo assim que tiver acesso. Felizmente, no governo Lula, o Nicolas não vai ter acesso a porcaria nenhuma, porque se tivesse, olha, ia ser uma desgraça. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aí desmascarando esses bandidos. Falou!